A gente estava falando antes da mudança das doenças da atualidade, assim, de antigamente, 10 anos atrás, para agora. Assim como a gente citou o autismo aqui, né? Que outras doenças você tem visto? E depois da pandemia, o que mudou? O que tá chegando para você em consultório? Quais são os casos, assim, que você tem visto na sua realidade? Claro, né? Você é ginecologista e obstetra, mas com certeza vê uma frequência de outros tipos de pacientes. Eu também sei que o senhor atende até, às vezes, um homem ou outro, né? Aparece lá, não sei. Me explica um pouquinho isso aí. Pois então, assim, ó, de tempos em tempos nós temos situações diferentes, doenças diferentes e a gente precisa estudar isso, né? Então eu sou um cara que lê muito. Eu passo sábado, domingo, lendo, estudando. E em relação a essa 35 nova doença, anos depois de formado, né? Vamos considerar esse ponto. É de formado não? 39? Formado, 35 de formado. Eu me formei em 88. 35 anos depois de formado, lendo todos os dias e estou atualizando. Isso e daí aí. você aí que é médico, se você tá ouvindo isso aqui, eu vou falar pra você agora. É médico e acha que já sabe de tudo, tá? Então vai se atualizar. Assim como eu faço todo mês, eu tô em curso também. Graças a Deus. E estudando toda semana. Então era uma doença nova, né? E a gente viu que em 2003 teve o SARS-CoV-1 lá na China e foi tratado com aquelas substâncias. Então já tinha mais ou menos um alinhamento com isso. Em função disso aí, a cidade entrou em colapso aí, congestão, o sistema ficou lotado e os empresários nos questionaram para fazer um atendimento que fosse privado. Na pandemia, doutor, você estava diretor da policlínica. Isso. E qual que era o teu papel no Covid, assim? Tipo, o papel... Não, o meu papel era... como diretor do hospital, era recuperar a saúde das pessoas, atender elas e medicar. Mas tipo, você atendeu o máximo de pessoas, tipo assim... Atendia ou e... você tinha que atender também, ou você só ficava, tipo, na parte de gestão, assim? Não, atendia também. Atendia também, Atendia também. Tá. Atendi muitos pacientes. E depois fizemos o centro de atendimento lá na Erechim. Batalhão de frente da pandemia. Explica um pouquinho isso aí pra galera. Houve uma incidência muito grande aqui do Covid e a gente foi buscar alternativas, estudar o que poderia ser feito para curar muita gente, para interromper, para amenizar o sofrimento das pessoas, né? Então, junto com a Associação Médica e um grupo de 14 médicos aí e 160 empresários que disponibilizaram os recursos, e muitos voluntários, né, farmacêuticos, enfermeiras e outros voluntários lá, fisioterapeutas, se propuseram a ajudar aquele momento difícil de estresse. Quantas pessoas vocês atenderam? Mais ou menos 3 mil pessoas. 3 só mil pessoas. Diretamente, né? Fora os familiares. Tá, fora por mensagem e tudo mais. Tipo, presencial, foram 3 mil pessoas. Em quanto tempo? Foi quase um mês. Um mês de atendimento, 3 mil pessoas. Com certeza Sábado, contribuiu. domingo, né? Saía de lá 9h30 da noite, né? E assim, isso foi na pandemia. E o que ficou de sequelas após essa pandemia, nas doenças, no consultório, no dia a dia? Então, eu fui no Congresso Mundial sobre o Covid longo, né? O que poderia acontecer com as pessoas e o que está acontecendo. Então, as pessoas têm o Covid longo, elas têm problema na memória, elas têm ansiedade, elas têm alterações neurológicas, elas têm aumento de epilepsia, elas têm insônia, alterações visuais, alterações auditivas, alterações da pele, mas assim, é muito cansaço, né? Elas referem muito cansaço por causa das lesões mitocondriais. Eu vejo que depois da pandemia, porque eu já era nutricionista já, algumas doenças, na verdade, elas se agravaram. A pessoa até tinha genética de desenvolvimento dessa doença, né? Mas ela foi antecipada. Então, uma doença que, por exemplo, a artrite. Uma mulher aos 30 anos com artrite, né? Antes, a probabilidade de
ter artrite diante de um fator genético que ela tem de deficiência nutricional daquela forma, né? Inclusive da vitamina D, que é um ótimo auxiliar aí de todas as questões. Mas, enfim, ela deveria ter uma doença muito... com 50 anos. E isso foi antecipado. Então, uma mulher com 30 anos já tinha uma doença de 50. Então, eu vi isso acontecendo depois da pandemia. Eu vi essas alterações. Isso será que se dá à parte de vacinas ou isso se dá às sequelas de quem teve Covid de fato? Qual que é a sua opinião? Será que é medicação? Qual que é a resposta? Existe? É as duas coisas, porque lesa o sistema imunológico. E lesando o sistema imunológico, você tem proliferação de vírus, fungos, bactérias e tumores, né? Então, nosso sistema imunológico ele precisa ser forte. Quando sistema imunológico, intestino. Também, mas as spike elas bloqueiam a reparação do DNA e também fazem alterações da parte imunológica. Então, nós temos alguns problemas aí. As pessoas ficam com infecções de repetição, né? Você pode ver que a gente vê isso aí. Dores musculares. Diante do medicamento, diante do tratamento, diante da doença ou das vacinas? Qual que é a sua opinião, assim? Como médico ou como... São duas coisas, né? Uma coisa é o Covid longo, né? Uhum. Sequelas que ficam e que possa afetar, por exemplo... Mesmo com o Covid sendo Covid, problemas vasculares, problemas outros podem permanecer, né? Ficar crônicos se não tratados, né? Sim. Então, nesse congresso se falou... O Covid se arrastou. O Covid se arrastou com lesões com lesões crônicas. Várias lesões que podem ser tratadas. Daí a gente trata isso, né? Isso eles mostraram por exemplo, lá como uma pessoa tratar. Que pegou uma pneumonia na infância, que consecutivamente teve várias outras implicações e doenças que talvez não tenham a ver com os pulmões, mas que tiveram, por exemplo, uma dermatite, por exemplo, uma criança teve pneumonia aos 5 anos. Aos 10 anos ela desenvolveu dermatite. Aos 15 anos ela começou a ter enxaqueca. Aos 25 anos ela começou a ter asma. E daí, a primeira doença relacionada ao quê? Não veio a asma do nada, não veio todas as doenças do nada. Foi da pneumonia que ela teve aos 5 anos. Essa primeira doença que levou ela a ter as consequências. Faz sentido isso? Diante do Covid também, as pessoas pegaram Covid e depois elas desenvolveram doenças a partir do Covid? Sim. Adiantou esses processos? Ou aumentou? Mas aumentou mais ainda nos experimentos que a gente vê, né? Dos experimentos. E o que é relatado hoje, as consequências disso, né? Então... questionando então a segurança e a eficácia disso, né? Já que os números eles precisam ser revisados, isso, né? O que fez e a gente vê então desde mortes súbitas, né? A gente tem visto muita morte súbita, mal súbito, infarto em jovens, AVCs em jovens. Problemas psiquiátricos também, que aumentaram muito após a pandemia, né? Então, várias coisas assim, né? O cansaço, taquiarritmias, porque faz lesão no eixo de condução de RIS, no eixo elétrico do coração, né? Então isso tudo está relatado lá, né? Nas complicações, né? Dos experimentos das vacinas. Dos experimentos, né? Então eu acho que nós temos um problema pela frente aí por causa de tudo isso aí, que isso não acabou, assim, tem muitas coisas assim que estão acontecendo que não acontecia antes, então temos que tratar, né? Muitas pessoas relatam pra mim o medo de terem tomado vacina. A gente vai entrar aqui no consenso de tomaram ou não tomaram, enfim, o que já foi feito, pronto, acabou. Mas a questão algumas pessoas tomaram e elas ficam com medo desses efeitos, porque elas ouvem falar nas redes sociais e tudo mais, tem algumas informações chegando, elas estão se atentando, elas estão se questionando, e isso é muito importante, eu vejo isso, se questione, pergunte antes de sair fazendo, ou de acreditar, ou idolatrar alguma coisa.